Olá pessoal, esse é o vídeo parte 4. Ainda continuamos falando sobre o assunto chave de partida compensada automática, compensadora. Nesse vídeo aqui eu vou passar as formas de você escolher os contadores, as fórmulas para calcular KM1, KM2 e KM3. Eu adiantei alguns dados aqui, mas a gente vai refazer passo a passo para passar os procedimentos de cálculo e interpretação das fórmulas. E inicialmente a gente vai falar sobre o motor. Eu falei que esse tipo de partida é um tipo de partida para emprego em motores acima de 15 CV. E eu tenho um motor da WEG aqui de 15 CV para a gente poder usar esses dados e passar as informações inicialmente da placa de identificação do motor, algumas informações importantes e o instalador deve saber no momento de instalar um motor desse porte. Alguns detalhes importantes aqui, por exemplo, e passa despercebido, mas são detalhes muito importantes. Por exemplo, sabemos, esse símbolo aqui diz que é um motor trifásico alimentado por uma rede trifásica. É um motor alimentado em tensão alternada. E se tivesse um aqui no lugar do 3, seria um motor monofásico. Esse 132 aqui, se as pessoas, tem pessoas que não sabem, mas é uma informação importante também. Se refere à distância da base do motor até o centro do eixo do rotor. É 132 milímetros. Essa distância é importante no momento da substituição do motor antigo por um motor novo. Se você não levar em consideração essa distância, você vai ter que alterar a base onde o motor está fixado, ou até mesmo a parte mecânica onde está acoplada ao eixo do motor. Então essa é uma função importantíssima, de distância da base até o eixo do motor. Esse é a data de fabricação do motor, o número de série. Temos aqui o tipo de motor, é um motor de indução com rotor em gaiola. Chama-se gaiola de esquilo por ser um motor que não tem espiras no rotor. O rotor é constituído de um material magnético. Algumas pessoas chamam de rotor em curto circuito. Esse tipo de motor aqui não é possível alterar a velocidade do rotor. Existe um motor que se chama motor com rotor de espiras. Esse é possível sim alterar a velocidade do rotor. É um motor muito mais caro. Esse é um motor assíncrono. Eu vou falar sobre motor assíncrono e sobre velocidade síncrona e assíncrona. Aqui é a frequência da rede 60 Hz, categoria N. São motores usados em ventiladores, exaustores, super exaustores, para o porte dele. Bombas. Essa categoria, segundo os fabricantes, é uma categoria predominante, muito usada, muito requisitado esses motores. Tem a categoria H
Tem a categoria D também, usado para elevadores. Temos a potência 11 kW, 15 CV, rotações por minuto, quantas vezes o eixo do motor gira em um minuto, 3.525. E isso aqui está relacionado à velocidade assíncrona. Esse é o fator de serviço 1,15. Diz que esse motor suporta 15% a mais da sua capacidade. Aqui nesses dados é a classe de isolação do motor, classe B. Não está marcando aqui, mas esse motor ele suporta até 130 graus máximo de temperatura. Temos o IP sobre N 8,5, que diz que esse motor, quando parte, no momento da partida, ele tem 8,5 vezes essa corrente aqui. Se multiplicar esse valor por isso aqui, vai dar em torno de 300 e uma fraçãozinha em amperes. Esse P55, para quem não sabe, é o grau de proteção do motor. É importante você saber esses detalhes, porque você tem que saber onde o seu motor vai ser instalado. Se tem umidade, se tem poeira, se tem óleo. Então, esse motor diz que o 5, na tabela do grau de proteção, diz que ele pode trabalhar exposto a respingo de água e até sobre jatos. E o 5 diz que ele pode ser exposto a poeira. Portanto, o grau de proteção 65 se refere a água e poeira. Não que ele vai trabalhar submerso, mas que ele suporta isso em sua carcaça. Esse detalhe aqui é regime de serviço. Esse caso, o S1 tem a faixa de regime S1, S2, S3 até S10 para motores. Nesse caso aqui diz que esse motor foi fabricado para trabalhar em regime continuamente. Aqui não marca nada os detalhes, max, ambi, mas quer dizer temperatura máxima ambiente. É um dado importante também você saber. Lembrando, se não tem nada escrito aqui, diz que esse motor suporta até 40 graus máximo. É importante lembrar desse detalhe sempre que for instalar a máquina, no local onde o motor vai trabalhar. Lembrando, próximo à caldeira não é possível, porque é possível que essa temperatura esteja superior a 40 graus, mas em outras partes longe de uma caldeira, por exemplo, na temperatura ambiente de 40 graus máximo. Lembrando que a temperatura do motor está relacionada à temperatura ambiente. Por exemplo, essa classe de você pode comprometer o motor, pode comprometer a classe de isolação se você usar o motor em um local com temperatura superior a 40 graus. Esse detalhe aqui, Alt M, se refere à altitude, nível com relação ao mar. Não está marcando nada também aqui, mas diz que esse motor pode trabalhar até 1000 metros acima do nível do mar. 2 sessões de trabalho, material empregado na fabricação do motor, 72 kg peso do motor, rendimento 87,8% e o fator de potência. Para finalizar esse assunto, vamos falar sobre velocidade síncrona e assíncrona. E eu acho que quem já ouviu falar a expressão escorregamento vai, se não entendeu, vai ter se familiarizar melhor
com o que eu vou passar aqui sobre isso. Essa relação escorregamento tem uma relação com velocidade, tem uma relação com polos do motor. Então, esse é um motor de 2 polos. Como é que eu vou passar? Eu vou passar dessa forma para entender melhor. Pessoal, em primeiro lugar, calculando os RPM. Por exemplo, a fórmula para calcular o RPM é 2 vezes frequência dividido por números de polo. Então, 2 vezes frequência é igual a 120 vezes frequência vezes 60. Vou dividir por número de polos. É de 2 polos esse motor. Então, dividido por 2 é igual a 3.600. Por que deu 3.600? Você está marcando aqui 3.525 RPM. É simples. Esse valor em RPM se trata da velocidade síncrona. A velocidade da parte elétrica ativa do motor, que é o estator. Está ligado diretamente à rede. 3.600 RPM. O que vocês estão vendo aqui é a velocidade mecânica do rotor. É essa velocidade que o fabricante passa, se refere à velocidade assíncrona. O fabricante não fala nada de velocidade síncrona. Então, a gente vai fazer uma subtração aqui e aí você vai entender a expressão escorregamento. 3.600 menos 3.525 velocidade assíncrona é igual a 75 RPM. O que quer dizer isso aqui, gente? Isso quer dizer que o rotor está sempre defasado, ou seja, atrasado com relação à velocidade do estator e com valores de RPM inferior ao estator, enquanto que o estator está com a velocidade de 3.600, como eu calculei, o rotor está com 3.525 RPM por minuto. Então, esse valor, essa diferença que eu estou falando se chama escorregamento. E a expressão escorregamento, para entender melhor, é a diferença entre a velocidade síncrona, que é 3.600 RPM, e a velocidade assíncrona, 3.525 RPM. Então, a velocidade do escorregamento ou a perda é 75 RPM. Ou seja, se a velocidade do estator fosse exatamente igual à velocidade do rotor, o rotor seria bloqueado, ele parava. Então, essa velocidade aqui, ela é fundamental para o funcionamento do motor. Bom, eu não posso ter um fator de potência de 1 igual a 1. Não funciona. Tem que ter uma diferença mínima entre 10 RPM. O escorregamento tem um valor estreito. Quanto mais esse valor for estreito, mais o fator de potência é próximo de 1. Então é isso aí, gente. A expressão escorregamento é exatamente isso que eu estou passando aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. É muito interessante saber, tá?
Então vamos para os cálculos dos contatores. Para o KM1 aqui a fórmula é simples, vocês estão vendo aí. Corrente nominal vezes fator de serviço. Nós temos a corrente nominal desse motor em 36,9 vezes o nosso fator de serviço, que é de 1,15, que é igual a 42,4 amperes. Eu já pus o valor aqui. O contator escolhido foi o CWM50 na tabela VEG. Eu não achei um valor próximo a esse aqui, o mais que chegou próximo, mas eu tenho a obrigação de colocar escolher o valor sempre acima do valor da corrente escolhida. Então foi 50 amperes para KM1. KM2 tem um valor inferior, observe aqui, o valor é bem inferior, 27,17 amperes. Eu vou passar aqui esse detalhe. Observe que nessa linha vem através do transformador, passa pelas espiras, sofre uma queda de tensão aqui nessas três fases e vai ao motor via o relé térmico. E nesses pontos ele perde tensão, há uma queda de tensão e consequentemente a corrente é reduzida. Motivo esse que o KM2 é dimensionado exatamente com um valor menor. Essa é a fórmula dada. É uma fórmula coletada do Senai, não tem outra fórmula. Essa é a fórmula real. Então a expressão aqui é essa. K, como vocês estão vendo, está relacionado ao type. Staples aqui tem 80% e o tem o 65% também. Se eu tivesse escolhido esse de 65, eu teria que mudar a fórmula aqui, K é igual a 65. TEPS escolhido. A corrente nominal a gente sabe é 36,9, o fator de serviço de 1,15. Categoria do contator, categoria C3 para o nosso regime de serviço continuamente, a categoria C3. Então vamos para a fórmula. Então 80% elevado a 2 ao quadrado é igual a corrente nominal 0,8 elevado a 2 vezes 0,8 é igual a 0,64 vezes a nominal vezes 36,9 vezes o fator de serviço vezes 1,15, que é igual a 27,15. Já está editado o valor. O CWM 32 da VEG de 32 amperes foi o escolhido, porque eu não achei um compatível com esse valor, então tenho que escolher um valor a mais acima desse valor. Tá aí o CWM 32. E para o KM3 aqui, observe que o valor é bem inferior, 6,7 amperes. Motivo esse, pessoal, quando o motor parte com KM2 e KM3, a tensão percorre por esse ponto corrente e alimenta o motor, como eu falei, e KM3 fecha aqui. Nesse momento o transformador ele força uma queda de tensão para o motor e a corrente chega no ponto de KM3, ela é reduzida em função da carga do próprio motor. Nesse caso aqui, a corrente que chega a esses pontos aqui é quase nula. Então essa é a fórmula passada exatamente com esse valor. Você não precisa colocar 3 contatores iguais a KM1, em função do custo alto. Então vamos usar a fórmula. Observe que a fórmula, a expressão é a seguinte: K, que é o tape aqui, menos o próprio tape
ao quadrado vezes nominal vezes o fator de serviço. Então eu tenho K, que é igual a 80%, 0,8 menos subtração menos o próprio K elevado a 2. Como eu fiz aqui no início, é igual a 8 elevado a 2 ao quadrado vai ser igual a 0,64. Então 0,8 menos 0,64 é igual a 0,16 vezes a nominal vezes 36,9 vezes o fator de serviço 1,15 e é igual a 6,7. Já está aqui o contador na tabela no catálogo da VEG foi escolhido CWM9, o mais próximo. Então, finalizando os contadores, vamos para o relé térmico. Eu já defini aqui, mas vou passar alguns conceitos na escolha do relé térmico para uma partida direta, e nesse caso também é importante a gente usar o gráfico. Tem um vídeo no canal já para esses detalhes. Eu vou ser bem rápido aqui, direto. Observe que para a escolha do meu relé térmico eu tenho que ter uma folga para a corrente de trabalho, para menos e para mais. Então o valor máximo é esse aqui, 42,4 corrente nominal vezes o fator de serviço. E o valor mínimo que eu posso usar é o valor do próprio motor, a corrente real, 36,9. Então 36,9 AKM1, essa é a faixa. Então 36,9 é a 42,4. Eu tenho que encontrar um relé nessa faixa aqui. Então foi o RW1D, faixa de ajuste 32 a 50. Está na tabela, certo? Observe que eu usei a tabela, o catálogo da VEG. Usei o relé térmico RW671D 32, faixa de ajuste 32 a 50. A faixa de 36,9 vai ficar nesse meio aqui. Você vai poder fazer um ajuste aqui para o motor. Vai ficar com essa faixa. É importante você observar esse detalhe para proteger o motor. Aqui essa tabela é atualizada. Ela não tem muitos detalhes sobre o fusível, mas tem tabela que já tem o fusível ao lado. E essa tabela aqui é a faixa de fusíveis em ampere, pessoal, aqui 60 amperes. Tá? Não é muito detalhada a tabela mais antiga. Se você tiver aí, você dá uma olhada que ao lado assim já tem a amperagem do fusível. Aqui não passa muito detalhe sobre o fusível. Então 32 a 50. Para o KM1 eu usei o CWM50, para o KM2 CWM32 e para o KM3 corrente de 7 amperes eu usei o CWM9. Então fechou a parte de contadores e ficou o nosso fusível. Eu fico voltando aqui, eu coloquei duas opções, 63 e 80 amperes. Vamos usar o gráfico. Eu tenho que usar a minha nominal de 36,9. Uso o IP sobre N, corrente de pico nesse momento, multiplicação nominal vezes IP sobre N vezes 8,5 é igual a 303 amperes. Segundo passo, eu vou usar esse valor e vou ao gráfico. Lembrando que uma partida direta ou uma partida desse tipo aqui, o tempo médio que o motor parte, sobe, faz o seu máximo pico de corrente, desce e se mantém na sua nominal é de 5 segundos. Então a gente deve obedecer
esse tempo de 5 segundos pelo simples fato que o nosso transformador ele sofre se você ajustar o seu temporizador para 15 segundos, você vai forçar mais o transformador por mais tempo e suportar o motor por mais tempo. Isso pode diminuir o tempo de vida útil do motor. Então, aconselho a usar o tempo de 5 segundos. Então, a gente tem o tempo de 5 e a corrente nominal vezes P sobre N, a gente vai ao gráfico. Temos o gráfico. Então, o tempo de 5 segundos está nessa linha. 1, conta. 2, 3, 4, 5. Esse é um gráfico da VEG atualizado. A VEG ela atualizou todo o material dela já. Vocês podem dar uma pesquisada aí, mas acho bem mais legal o gráfico antigo. Então, esse aqui é a faixa de corrente, tá? Como deu 303 amperes e o nosso tempo é de 5, certo? 10, 100, 200, 300, vamos subir nessa faixa, 300. E essa linha é a linha de 1 segundo, vocês estão vendo, 1 segundo. Como o tempo do nosso motor é 5, na faixa de 300 aqui, 200, 300 a gente sobe e conta 1, 2, segunda linha, 3, 4, 5. Deu nessa linha. A gente está dentro dessa faixa. Vamos respeitar essa faixa e subir e escolher o nosso fusível. Vamos subir. E a gente achou o fusível de 80 e o de 63 amperes. Então ficou entre 60 pertence a essa faixa, mas ficou próximo, né? Ficou bem próximo aqui. Então, o nosso fusível pode ser 63, 80. Eu opto por 63, mas coloquei as duas opções. Lá. Coloquei a opção de 63, porque, pelo simples fato, pessoal, 63 amperes, você tem a obrigação de usar fusível de retardo NH aqui. Quer falar que o NH ele vai suportar esse pico de 300 amperes durante o tempo que você estabeleceu aqui, 5 segundos, e se manter em 36,9. Então, nós temos que escolher um fusível que parte de possibilidade do motor partir e não queimar. Então, o tempo do NH, o retardo, ele suporta esse tempo. Quando a corrente se estabelecer, ele vai manter essa corrente aqui, 36,9, trabalhando o motor. Ou, no máximo, essa. Se alguém colocar uma carga maior no conjugado, lembrando que o conjugado desse motor deve ser a metade da potência do motor para esse tipo de partida. Quiser dar uma olhada mais em informações sobre esse tipo de partida, vai entender o que eu estou falando sobre o conjugado. Então, esse é o fusível ideal para proteger o motor. Se você optar pelo de 80, obedecer o gráfico, tudo bem, está dentro da faixa, mas esse oferece mais proteção ao motor. É isso aí, gente. Finalizando o vídeo, eu passei todas as informações que eu queria passar nesse vídeo. No próximo a gente vai desenvolver o projeto, vai simular. É o último vídeo dessa parte, né? Falando sobre chave compensadora. É um assunto um pouco difícil de você encontrar na net. Assunto falando sobre esses detalhes. Algumas pessoas que passam esse tipo de assunto falam muito sobre informações técnicas, enfatiza muito e termina confundindo o aprendizado. Então, finalizando, até o próximo vídeo, o projeto vai ser desenvolvido a parte de comando. A gente vai falar sobre a possibilidade de a gente acrescentar contatos aqui nesses pontos, mas isso depende muito do projeto
Por isso eu não passei quantidade de contatos para cada contator, porque quem vai desenvolver o projeto é você. Você quem vai saber quantos contatos você vai colocar. Você pode pôr um contato para sinaleiro, para uma sirene. É você quem vai desenvolver. Então fica a critério do instalador. Então, os dados de informações de corrente são muito importantes, muito mais importantes que a escolha do material. Sem esses dados aqui você não consegue escolher material. Então, falou, finalizando aí, quem gostou das informações aí, dá um clique aí e assina o canal. Tchau.